Ok. Aí, finalmente foi. Primeiro, fala onde você mora. Cara, hoje eu moro em Manaus, mas eu nasci no interior do Amazonas e agora eu tava lembrando que, inclusive, na década de 80, minha cidade foi invadida pelos que a gente chamava de caceteiros, que eram os índios curubos, Hum. que eram chamados de caceteiros pela galera da minha cidade, e a polícia teve que repelir. Eu tava lembrando desse incidente agorinha, quando a gente começou a. Então, assim, lá é uma região que é bem próxima de indígenas. Que da hora. Mas, assim, como eu te falei previamente, nós Que temos. da hora não sua Tem... cidade invadida. É assim, o tanto de Nossa! experiência que eu já vi que você tem pra contar. A gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente vai ser interpretado aqui por quem escuta. Ah, com certeza, com certeza. Porque, tipo, eu vejo a própria visão da galera na minha cidade é um pouco distorcida, né, frente Uhum, aos indígenas. Por uhum, exemplo, essa experiência em si que eu contei já não é muito legal. Então, uhum, a galera, a galera do, não sei se é só da minha cidade ou da minha família, mas tem muita gente do interior que daqui do Amazonas mesmo que tem raiva de indígena, cara. uhum. É, Pô, então, o que que eu quero fazer? Eu quero humanizar o indígena e humanizar o amazonense. E humanizar não é mostrar que é todo mundo amor, igual todo mundo quer que o ser humano seja. Humanizar é mostrar o quanto a gente é humano e o quanto, se você colocar brasileiro e argentino pra jogar MOBA, eles vão ficar se xingando, um de jajá e outro de macaco. sim, sim. Que é o que acontece. Bolonito. Sim, então. Então quando a gente fala assim que a gente quer humanizar os caras, não significa, meu Deus, eu quero mostrar o quanto tudo é amor. E quando você diz que os amazonenses eles convivem com os indígenas e rola um ranço entre eles e rola Sim. né, a gente está humanizando todo mundo e está mostrando como são as relações entre eles. Então, cara, rola um rage bem hard, principalmente no interior. O que é Uhum. ridículo porque o nosso festival folclórico são dois bois. Inclusive não tem só em Parintins, tem outras cidades do interior também. Que é dois bois, aí no final do festival, as tribos indígenas, um monte de gente vestido de índio. E não entendo por que tanto rage Uhum. homenagear eles no festival, mas beleza. Então, Então, cara, é porque você faz aquilo que o seu público quer ver. E se vem gente de longe para você mostrar a sua cultura, você vai mostrar o indígena. E não significa que você tenha que gostar dele no dia a dia, que você não possa ter ranço. E não significa que porque você tem ranço você sai matando. Tem muita ilusão, assim, né, em relação a. sim. Cara, o mundo perfeito dessa relação é cada um no seu lugar. Se desse Uhum, pra todo mundo, uhum, cada um ficar no seu lugarzinho, porque, vamos lá, o que seria o amazonense nativo, o amazonensezão? É aquele cara que mora na beira do rio, que vive da pesca, que ele não vive nem numa casa ou numa palafita, muitas vezes ele vive numa balsa mesmo. uhum. E muitas vezes afastado da cidade, se aí, bora lá, o amazonense nativo. Mas, cara, tem um amazonense que tá projetando, que tá desenvolvendo a inteligência artificial. Então, Você esse é aí é o amazonense e você trabalha com automação e robótica. Pois é, então, tipo, eu sou um índiozinho que produz tecnologia. Sim. Muito bom, muito Minha, bom, muito bom. meu arco e flecha já é de fibra de carbono. Muito bom, cara. Sim, É, tem esses três, acho que são, acho que é uma divisão boa fazer essas três divisões. O amazonense nativo, aquele carinha do interior que tá lá, muitas uhum, vezes tem o cara que leva produtos de barco pro interior para vender, alguns em larga escala, outros em pequena escala. Tem caras que levam mantimentos para as comunidades afastadas para vender, são os antigos, acho que regatões. uhum, Então, e aí tem a galera que mora lá na comunidade e tem a galera que mora aqui na capital e tem 5G. Então uhum, é um contraste muito grande. Porém, quando você chega, por exemplo, numa faculdade, a faculdade pública, o EA, o FAM, e até uhum, mesmo nas particulares, já começa o primeiro atrito. Por uhum, quê? Porque sempre vai ter alguém que ficou putinho
porque perdeu a vaga na faculdade para alguém que passou com cota de indígena. E esse indígena, e ele ainda defende o protesto dele. É aquele meme lá, né? Mãe, eu bombei porque tem a cota de indígena. Aí tinha 50 vagas, a menina ficou em 200º e 59º. Mas cara, ok, eu entendo. Tem um outro lado que é o indígena não conseguir acompanhar o nível da turma e dar uma segurada na turma. Você consegue me falar um pouco sobre isso? Assim, na parte pública, na faculdade pública, e muitas vezes até na particular mesmo, não vai existir essa história de dar uma segurada no nível da turma, porque a turma vai embora. A turma vai embora, e o cara infelizmente fica. Então, por exemplo, já vi muitos casos. Por exemplo, como eu te falei, tem um amigo que estudou comigo, indígena ao ponto de não falar bem português, que ele fala enrolado, ele se criou com a língua dos indígenas. Não lembro a etnia lá agora, acho que é ticuna. A etnia predominante lá próximo da minha cidade é ticuna hoje. Ele se criou falando ticuna e hoje ele é mestre. Assim como eu tenho uma prima, foi adotada, que era filha de indígena, foi adotada por uma tia que está fazendo doutorado em antropologia e ela é descendente de indígena, foi criada com a gente, como prima mesmo, brincando com criança e tal, mas é descendente de indígena e é notável na cara. Não tem como você dizer que não é descendente de indígena. Então, tipo, que ela foi criada fora, ok. Mas eu acho totalmente válido, pelo menos na minha visão, você dá a possibilidade do indígena pelo menos ter uma chance de chegar lá. Pô, esse meu amigo virou mestre, cara. É um mestre em antropologia. Quem melhor do que os próprios indígenas, por exemplo, para falar de antropologia? Sim. Mas eu só acho um sacrilégio isso ser uma esticada na corda do que acontece em São Paulo com os negros, por exemplo. De você ter um ensino muito ruim e meio que torna muito difícil e possibilita o preconceito, né? Eu acho que em São Paulo não, porque os negros que passam nas cotas, eles têm uma formação muito mais sólida do que o indígena que passa nas cotas. Mas é que eu não queria que tivesse uma média favorável ao preconceituoso, entende? Cara, infelizmente a média é favorável, principalmente porque, pô, na nossa história a galera foi desfavorecida. Alguns, beleza, por opção, como, por exemplo, não tô falando que isso é bom, mas o caso dos indígenas. Vai querer sair da tua casa pra viver com um monte de gente que tu nunca viu, no meio de um lugarzinho pequeno, acostumado a estar na mata e andar por onde tu quisesse. E só pra te ter um ensino que na tua criação tu nunca precisou disso? Então, tipo, como justificar a necessidade de universidade pro indígena, né? Cara, é muito difícil. Pro indígena raiz, eu não tô falando do indígena raiz. Então, e isso, vamos... Cara, acho que a parte mais importante dessa conversa, qual a diferença do indígena que mora em Manaus, que é teu vizinho, que cresceu com você, para os outros indígenas que vocês não conhecem, porque moram muito longe? Então, o indígena que mora em Manaus, que se criou em Manaus, ele é um manauara. Manauense, como você quiser chamar. É manauense e acabou, estudou em escola pública e é isso. Se eu te xingar porque eu tô jogando MOBA e não é você, tá? Compreendo, se eu te xingar é porque eu achei uma foto aqui. Ele não dropou nada. Então, assim como eu, pô, minha avó é descendente de indígena, direto. Infelizmente eu não tenho tanta semelhança com indígena, eu adoraria muito ter o cabelão liso, eu deixaria crescer tranquilamente, mas não tem essa semelhança. Mas assim, cara, como eu, qualquer indígena que foi criado aqui na cidade e tal, é como eu, normal, como qualquer pessoa. Tipo, você vê pessoas com traços indígenas bem fortes em todos os lugares. Tipo, empresas grandes, gerenciando empresas. É claro, você vê. Existe essa questão.
você vai subindo de cargo, é muito mais difícil você ver um indígena, por exemplo. Então, sim, existe uma diferença. E mas, a gente não pode nem dizer que é necessariamente só pelo preconceito puro, né? Não. O preconceito puro ele vai afetar no micro do dia a dia, das relações interpessoais, daquela vaguinha, mas não... O problema das vagas mais altas é a própria qualificação e experiência mesmo, que ele acaba não tendo oportunidade. Dificuldade de acesso. E outra, tu chegou na questão dos negros aí, tanto de São Paulo quanto do Sudeste e tal. Assim, nós, assim que eu digo os indígenas que moram muito longe, tem uma dificuldade ainda maior, que é o seguinte. Uma coisa é você... eu posso estar generalizando, tá? Então essa é uma visão minha, pelo amor de Deus. Mas uma coisa é você sair de uma favela que tem N dificuldades, pegar um ônibus e chegar na escola, ou estudar na própria favela. O ensino público é horrível e tal, beleza, existe esse nível de dificuldade. E existe aquela dificuldade que a galera acha que só existe na Índia, que é você passar 2 horas num barco pra chegar na escola. Pera, cara, isso existe no Brasil? Sim, isso existe no Brasil. Tive amigos que atravessavam o rio todo dia, porque moravam no Peru, e lá não tinha, por muito tempo não teve escola de ensino médio, pra vir estudar com a gente no Amazonas e fazer o ensino médio com a gente. Isso da realidade dos peruanos. Indígenas e pessoas que moram em comunidades, nem se fala, cara. N pessoas, cara, e não precisa nem estar em comunidade, Fausto. Por exemplo, lá na minha cidade, nós temos a Universidade Federal, porém, muito restritos os cursos, claro, de idade pequena. Na cidade do lado, nós temos a Universidade Estadual. E a maior diferença dessas duas é que a estadual fornece mais cursos de exatas e a federal oferece mais cursos de humanos. Aí quem quer fazer exatas tem que ir para outra cidade, se deslocar da minha cidade. E tipo, isso aí, todo dia, você tem que pegar 30 minutos de barco no riozão, que já te mostrei o tamanho dos rios daqui do Amazonas. Como que é o nome do rio pequeno que você falou? Eu esqueci. Igarapé. Igarapé é um rio pequeno e quando é rio é um negócio grande. Entendi. Então, tipo, imagina você pegar os Solimões todo santo dia pra simplesmente assistir sua aula e voltar todo santo dia também. Então, tipo, na própria cidade já tem isso. E é um barco até legalzinho. Imagina os indígenas que tem que fazer isso todo dia de canoinha, cara. Imagina se eu vou te dar um discurso que ele atravessava rio pra chegar na escola e ser verdade e você tem que aguentar quieto. Brincadeira. Cara, existe, velho. Mas existe. Não, mas é que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu tô no Sergipe, cara. Pariu. Mas aqui tem o meme do tipo, o avô que fala, na minha época eu tinha que atravessar rio pra chegar na escola, eu tinha que andar muito. E São Paulo já foi pequeno, o interior ele já foi, né, ele já foi isolado. E isso virou meme. Mas existe até hoje. Então, tipo, rola até hoje isso, né? Rola até hoje. E em cidade pequena daqui do Amazonas rola isso até hoje. Beleza, aí voltando pros indígenas. Hoje, nós tentamos, existem muitas políticas que foram, as próprias universidades fomentam muito isso, de tentar formar os indígenas para eles passarem esse conhecimento dentro da própria aldeia. Por exemplo, você vai formar um indígena em professor de matemática, formar um indígena em letras, e o indígena vai lá, volta para a aldeia e ensina para a tribo dele. Então essa é uma maneira um pouco mais tranquila e mais cômoda de passar conhecimento. Mas, no geral, principalmente quando chega em questões de ensino médio, sempre tem uma dificuldade e geralmente não é pouca. Você conhece alguma ONG que não seja colega de garimpeira? ONG que chega e fala assim, eu vou aprender o idioma deles e vou lá ensinar? E vou melhorar a vida dos caras. Cara, eu vou ser bem sincero, Fausto. Aqui, na minha cidade, eu nunca vi ONG.
Na minha cidade, eu nunca vi onde. E lá tem muitas tribos indígenas perto. No famoso Vale do Javari tem uma música linda dos bois aí que fala sobre o Vale do Javari. E nunca vi ONG por lá. O que eu já vi por lá? Você lembra de vários casos de estrangeiros que acabam infelizmente sendo assassinados por garimpeiros, porque, por exemplo, vieram lá de fora registrar como é a vida no interior do Amazonas, ver tribos indígenas. Isso eu vi bastante. Eu vi várias pessoas que sequer falavam português direito, sejam missionários, sejam jornalistas, sejam N gêneros de pessoas, aventureiros, andando pelo interior do Amazonas de barco para conhecer, dar voz e tentar ajudar esses povos. Então, tipo, essa atitude vem muito mais do pessoal de fora do que do daqui. Do indivíduo do que das ONGs. Então vamos pegar 1 bilhão e vamos dividir por 12 meses. Aí vai dar 83 milhões. Quanto ganha um professor em Manaus? Um professor? Cara, tem um amigo que é professor e me falou isso. Vai, 2.400 líquido por cadeira. Então, 2.400 líquido, vamos colocar que o cara vai trabalhar 3 semanas por mês em campo, né, longe da casa dele. Então vamos jogar aí 100% de acréscimo com periculosidade, conveniência, o custo da viagem e tudo mais. Vamos dividir por 5 mil. 416 professores. É isso. Deixa eu ver se eu fiz essa conta certa. Bilhão dividido por 12, dividido por 5 mil, dava pra gente... Não, caramba. Eu tô inseguro com a minha calculadora. Milhão, bilhão. Aí eu divido por 12 meses, dá 83 milhões. Divididos por 5 mil de salário, dá pra ter 16.600 professores fazendo isso. Claro, se a gente não fizesse mais nada. Não tô falando que não exista saúde para índio, que não exista tratamento, que não exista... Não estamos dizendo isso. Mas se a gente fosse focar só professor, dava para ter 16 mil professores aprendendo na cidade e passando 3 semanas por mês, sei lá, numa aldeia, ensinando e ajudando e levando conhecimento da sociedade pro índio. Existe isso? Agora deixa eu dar uma cutucada na tua vida por tu ser uma pessoa da cidade, digamos assim. Seria melhor abrir uma cota de a cada 50 vagas na universidade pública você ter 2 indígenas e esses indígenas voltando para sua aldeia para ensinar e você melhor. Ter muito menos gastos? E muito melhor também se houvesse uma educação não compulsória. Por que não chegar para indígena que tá lá de boa na lagoa e falar, você vai estudar aritmética e se fode aí, otário? Não, assim, você tem vontade de estudar o que os brasileiros, né, em média estudam, e aí pegar essas crianças e dar um ensino de qualidade para que elas sejam competitivas, mesmo dentro das cotas, para quê? Para conseguir acompanhar os outros. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, estando você em Manaus, você sente mas não tô falando do governo Bolsonaro e nem do governo Lula agora. Ao longo da sua vida, você viu 1 bilhão sendo gasto para aproximar os índios e protegê-los por ano aí? Ou você acha que os índios eles estão dando os pulos deles para sobreviver na selva que é a vida deles? Cara, os índios definitivamente todos eles vivem dando seus pulos para sobreviver, não só na selva como aqui também na cidade. Mas isso começou com o Bolsonaro? O problema é que assim, você vai falar, porra, vai se fuder, você tá defendendo o Bolsonaro, e não é isso. Não, o que eu tô querendo dizer é tirar essa ilusão de que Lula tá cuidando dos caras. Não, isso sempre existiu. Essa dificuldade vem de quando? 1500? Sempre existiu, cara. Sempre, assim, a gente começa com a dificuldade de acesso ao estudo. Poxa, o fato dessas cotinhas aí que muita gente critica a questão de cota, mas vamos lá. Se o indígena ele tem muita ligação com a terra dele.
Sem exceção. Não Uhum. conheço. Inclusive, até, como eu te falei, tem uma prima que é indígena, foi adotada, criada por uma tia minha. Mas mesmo sendo criada aqui, ela tem muito apego com a etnia e muito valor com Uhum. a terra dela. E o que que ela fez? Formou mestre, está formando doutora, e ela busca pontes para formar cada vez mais indígenas. E para poder Então, trazer mais dos dela e para ter um lugar para onde voltar, né? exato. E aí o que que o indígena faz quando ele se forma? Ele vai tomar vaga de um professor branco, não sei o quê? Não, ele quer voltar para a terra dele e fala: "Olha, eu me formei, cara, eu tenho uma coisa para passar aqui para vocês. Vocês querem aprender? Bora montar uma escolinha?" Então, tipo, o indígena ele quer esse conhecimento, mas ele não quer tomar vaga de ninguém, não quer, ele quer trazer esse conhecimento e as melhorias para terra dele. Uhum. E, cara, isso gera muito atrito. Muito atrito e às vezes gera umas situações complicadas. Por exemplo, o indígena passou um curso de engenharia. Eu tive um amigo que era indígena, também era um caso que não falava português 100% porque ele foi criado falando a língua dos indígenas. Não vou saber te precisar qual é a língua, porque tem Uhum. 50 mil línguas diferentes aqui. Uhum. Mas foi extremamente difícil para ele acompanhar o curso. Porque ele não era dedicado? Não. É porque o ensino que ele teve foi muito fraco. O ensino que ele teve no interior, eu não sei se ele estudou numa escola pública do interior, como foi meu caso, ou se ele teve aquelas dificuldades todas para estudar numa escola indígena. Não sei qual era a situação dele. Mas imagina, você ter estudado a vida toda numa escola pública do interior do Amazonas e você tá numa mesma turma de galerinha que se formou em colégio militar, em colégio particular de mais de 3K por mês a mensalidade. Então, tipo, é um contraste muito grande quando chega lá e não Uhum. vai ter professor te esperando, não. Faculdade pública, o professor chega lá, dá o assunto dele, que passou, quem não passou, faz de novo. Uhum. Então essa debilidade com o ensino de base, quebra muito essa essa possibilidade do indígena ter um conhecimento melhor. Uhum. E assim, pô, eu entrei na faculdade, essa época aí faz o quê? Entrei acho que em 2015, 2016 mais ou menos. Então era Dilma e Lulinha na veia. E Uhum. já existia isso. Essa dificuldade sempre existiu, cara. E não é só, poxa, mas o índio quer vir pra capital, é por isso que ele passa dificuldade porque quer. Pô, todo mundo procura um meio de vida melhor, então Uhum. não Uhum. é Uhum. assim. Mas beleza, vamos lá, vamos falar do índio. Vamos falar do índio que tá lá no interior, que vive na. Vamos falar do índio que tá lá no interior, que vive na comunidade, que é o segundo tipo. A gente já falou do índio que tá Uhum. na capital. O índio que tá lá no interior, na comunidade, ele mora relativamente próximo da cidade, porém das cidades do interior. O que Uhum. que ele faz para sobreviver? Ele planta e vende para a cidade. Simples Uhum. assim. Sabe a famosa agricultura familiar Uhum. que Uhum. todo mundo fala, N governo já fala, agricultura familiar, nós temos que fortalecer. O índio faz essa agricultura familiar. Uhum. O índio é um dos maiores fornecedores de legumes, por exemplo, para o interior. Legume, fruta. Quando você vai na feira, o que mais tem no interior é indígena vendendo esses produtos. Isso aí sim é produto artesanal indígena. Os caras Uhum. realmente foram lá, plantaram, muitas vezes usando aqui. Muitas vezes não. Sempre usando aquele adubo natural que tu vai lá no mato achar uma árvore podre para achar. E trouxe para vender a um preço meme. Então, eu Tá queria mal saber preço se no... isso passa no imaginário das pessoas que falam de índio na televisão, assim, né? Eu queria saber se isso casa com a visão de mundo de quem escuta político falando de índio.
Cara, Entende o que eu quero dizer ou não? Quando você escuta sim, essa galera falando de índio sendo resgatado porque é tratado porque está sendo dizimado, não estou dizendo que não esteja, a gente está justamente falando que está, mas não é como se não houvesse uma integração entre o índio e os brancos. não, essa integração pode existir. No interior existe muito isso Uhum, aqui. Esse é o mundo mais próximo do, vamos dizer assim, do perfeito para todo mundo. uhum, O indígena lá tem uma vida mais aproximada da cidade, vive da maneira dele e consegue adquirir recursos da cidade. Ah, um remédio, alguma panela, qualquer coisa que venha da uhum, cidade. É, trabalhando, plantando, fazendo o que ele já foi acostumado a fazer a vida toda. Então esse aí é um mundo bem aceitável, uma relação até uhum, bem de boa. uhum, Porém, Fausto, aí já começa o preconceito. uhum, Por quê? Quando o indígena que se matou lá plantando e colhendo, esperando o rio baixar para plantar a macaxeira dele, aí esperando o rio encher e voltar de novo para colher e plantar de novo. E aí quando o rio enche muito, quando o rio baixa muito, dá PT na plantação. Aí quando esse indígena consegue comprar uma motinha, motinha mais meme que for, uhum, para trazer a produção dele para a cidade, sem trazer numa canoa pelo rio carregando, mesmo que seja numa estrada lascada de barro, a galera da cidade já olha e fala. E tem muita gente do interior principalmente, fala: "Olha aí, ó, que eu tô sustentando. Tô aqui trabalhando sim. e o cara tá só ganhando dinheiro de graça. Ganhando dinheiro de ONG, ganhando dinheiro do governo, ganhando bolsa, assim. Cara, o que os indígenas ganham compensa não. Já vi Já vi N indígenas de. Quando eu ajudei meu pai na época do INSS, que eu vi bastante indígena pegando benefício. Cara, não Uhum, compensa. Não compensa, velho. Benefício que eles ganham não compensa. Tipo, imagina só, você fazer um filho. Você fazer um filho pra ganhar, tipo, 200, 300 reais a mais por mês. uhum, Não compensa, cara. Existiam os absurdos, que isso eu infelizmente já cheguei a ver, que era tipo o índio fazer. Isso é aquele índio metido a esperto que já mora perto da cidade, que já teve muita relação com o branco a ponto de ficar querer se aproveitar de certas coisas, tipo, fazer vários filhos pra ter para se iludir que vai valer a pena ganhar um pouquinho mais de dinheiro. uhum, Cara, não compensa, não compensa, não é impossível qualquer pessoa, independente de ser indígena ou ser branco, viver com auxílio que se ganha hoje. E assim, mas mesmo assim, a população, principalmente do interior, tenho isso na minha família, tem uhum, muito preconceito com indígena. uhum, Inclusive, como eu te falei, pra minha tia adotar essa minha prima, que é descendente de indígena, a única pessoa que apoiou foi minha mãe. Minha própria avó, que tipo, 2 gerações atrás, é total 100% descendente de indígena, não queria porque, é índio. Deixa ele lá com o povo dele. Quais são os adjetivos? Porque assim, por exemplo, negro, o que que é em São Paulo aliás, no resto do país? É desonesto, vagabundo, a gente está falando do preconceito, do que prega o preconceito. O que prega o Não, preconceito a respeito do indígena em Manaus? em Manaus. Cara, em Manaus você vê muito pouco isso, porque de fato tem muito pouco indígena. Os que tem, vem, arrumam trabalho. Agora no interior. Então já distanciou o suficiente para poder começar a ter empatia e respeito, né? Precisa de um pouco de distanciamento. Agora, quando você concorre pela mesma vaga, aí o negócio começa a pegar, né? Então o que o Não, cara do interior diz sobre... é um gigantesco tanto faz. Aqui em Manaus Uhum, é um gigantesco tanto faz. Eu tô numa vaga, eu tô concorrendo à vaga com alguém que claramente é indígena, pra mim tanto faz. Não tem, eu não vejo preconceito nessa parte aqui em Manaus. uhum, Eu vejo muito preconceito no interior, porque a galera, se o índio consegue qualquer conquista, a galera já acha que
é eu que tô pagando porque eu pago imposto e o índio só vive de dinheiro do governo. Então esse preconceito tá muito mais enraizado tá muito mais enraizado no interior do que na capital. Pô, As muito pessoas chato. conhecem as regras da FUNAI? Ou seja, o cidadão do interior, ele está preocupado com o que a FUNAI diz que você deve fazer em relação ao índio? Não, nada, absolutamente nada. Porque eu tive no Pará, e lá em cima, numa cidade feita pela Vale, na zona de extração ali de minério, você tem um protocolo de como que você deve tratar o índio. Inclusive, se os caras chegarem ao ponto de virem te assaltar, você deve dar o celular, porque depois a Vale te reembolsa. Eu não devia nem estar falando o nome da empresa aqui, mas foda-se porque o canal é pequeno. Porque eles preferem arcar com o celular do cara que perdeu do que gerar um problema enorme com a FUNAI e um problema de imagem para a própria Vale. Então, preocupada com a imagem da Vale e com a série de regras que existem para serem cumpridas, os caras falam assim: não, basta que você chegue aqui dizendo que o indígena te roubou e a gente vai dar o seu celular, vai comprar um celular novo para você. Tem alguma coisa parecida com isso em relação a precauções que os civis eles têm que tomar em relação aos indígenas? Ou é selva mesmo? No interior é meio que selva. Quando a gente diz selva, tem conflito? Tem gente saindo na mão com índio, gente sendo machucada por causa desses conflitos, ou fica só no ranço? Cara, então, como é que eu posso te explicar? Conflito direto assim não tem. Mas eu já vi casos de atritos no sentido de tem uma galera que como é que eu posso... Cara, isso é muito, extremamente delicado. Mas assim, por exemplo, no interior, quando você vai ver as cidadezinhas mais afastadas, você tem aquela galera que é totalmente da cultura de cidade grande ou pequena. E você também vai ter aquela galera que foi criada dentro de uma tribo, veio para a cidade e tem uma cultura mais próxima da cultura natural do indígena. Então, algumas pessoas assim, alguns indígenas assim, já vi casos de terem, como é que eu posso te dizer, de terem dificuldade de lidar com regras que pra gente são normais. Já, como é que eu posso te dizer, cara, já vi caso de indígena cometendo assédio, esse tipo de coisa. Bem raro, extremamente raro, mas assim, a maneira como os indígenas, pro indígena meio que as leis que tem, leis da nossa Constituição normais e até o nosso comportamento no geral, para isso eles não têm, alguns deles não têm isso. Tipo, para eles ele vive, alguns vivem na cidade com costumes que na aldeia era tranquilo. Na aldeia isso é totalmente normal. Tipo, é totalmente normal eu raspar a cabeça de uma mina quando ela fez 18 anos pra dizer aquela moça. Tá, essa parte é bonitinha da cultura. Mas tem umas partes que não são tão bonitinhas assim, que eles acabam muitas vezes adotando, que vão contra os costumes nossos, e isso gera atritos que infelizmente sempre acaba ruim pro indígena. Porque não importa a proteção que o índio tenha, assim como quando um bandido é pego e cara, o cara pode estar roubando comida porque tá passando fome. Se alguma pessoa de má fé pegar o cara, ele vai descontar todo o ódio que ele tem no cara. Assim acontece com indígenas. Então, infelizmente, essa relação, esse contraste de cultura, às vezes traz situações muito delicadas no interior.
Muito delicados mesmo. É importante escutar a sua experiência, porque quando a gente fala da China aqui, as pessoas imaginam um bando de gente passando fome, comendo cachorro e vendendo os negócios de 30 leal e não tem garantia se comprou porque quis. E é muito difícil, e assim, não sei nem por que eu quero ficar fazendo isso também. É porque eu acho que a gente tem que humanizar as pessoas. Os Estados Unidos e Europa já são muito humanizados. Mas o que eu vejo é que assim, a gente acha que o indígena ele é igual aquele do programa da Xuxa, vestido daquele Não, jeito, longe disso. que não fala português, que está isolado numa aldeia, plantando mandioca, e vem o Bolsonaro, pega as mandioca, enfia tudo no cu e sai correndo. Cara, existe esse indígena também. Esse cara existe. Sim, esse cara existe, mas o quão perto ele tá da cidade onde você mora? Não, esse cara aí, ele tá muito longe. Ele tá Sim. muito longe. E ele tá Tipo, sofrendo porque o homem branco ele tá entrando na aldeia dele, roubando as mandioca, levando embora, envenenando o rio, indo embora. Envenenar rio é um problema sério, eu não quero ser banal em relação a isso. Mas o ponto o índio ele tá morrendo em decorrência do ódio dele ser índio, porque existe um branco perverso querendo isso, que se eu votar no cara errado, essa perversidade pode chegar e sair matando os índios tudo. pode. Infelizmente pode. Não querendo defender lado A ou lado B, é pelo seguinte, Uhum. Fausto. Eu acho que tu chegou a ver aquela questão do garimpeiro e tal, que os garimpeiros que mataram aquele repórter e aquele cara da FUNAI há um Sim, tempo sim, atrás. sim. Então, esses indígenas que esses caras estudavam era ali pertinho da minha cidade. Assim, minha cidade fica do lado das 26 quilômetros da cidade onde aconteceu essa situação, infelizmente. Assim, aqueles indígenas lá, eles ficam longe da cidade mesmo. Cara, é bem. O acesso a eles é muito distante. Aí tu pensa, porra, como é que esses caras que estão vivendo a vida deles lá longe conseguiram atrito com. Geraram atrito por um gringo? Porque aí, de fato, Fausto, já entra a questão do garimpeiro. Uhum. Já entra a questão do garimpeiro, já entra a questão do madeireiro. Esses caras, sim, eles ferram com os indígenas. Então, tipo, o índio que tá ali perto da comunidade, que tá tendo uma interação muitas vezes muito proveitosa para a cidade, que é o cara que traz legume fresquinho, sem tanto produto químico, é um cara que traz é um cara que cria porco, que traz carne de porco para vender. Cara, esse cara aí tem uma relação até que é muito valiosa para cidades do interior. Traz frutas e tal. Agora, já o indígena que está muito longe, ele não quer saber. Ele não quer saber da galera da cidade. Para ele, ele quer ter a vida dele lá. Ah, eu quero pescar meu peixe, eu quero matar minha caça, eu quero plantar minha mandioca, fazer minha farinha e ficar bêbado de vez em quando com aquelas bebidas que é feita de abacaxi. E acabou. Aí, e a cidade? Ah, beleza, tu quer ficar ali, fica. Não tá. Esse indígena não tá trazendo prejuízo nenhum pra cidade. Mas esses caras estão em localizações que, às vezes, próximo dessas localizações, tem ouro, tem diamante. E eles estão preocupados com isso? Não. Ah, os índios pegam diamante para vender na cidade para ganhar. Não, isso não existe. O índio não quer saber dessa pedra que brilha, cara. O índio quer saber do peixe grande que ele quer pescar. Só que o cara que quer saber dessa pedra que brilha, ele vai lá atrás. E aí o índio tenta defender o território dele. E isso acaba gerando atrito. Então, de fato, existe sim índio morrendo para madeireiro, índio morrendo para garimpeiro. Existe. Mas foi porque o governo deu uma facilitada no garimpo? Não. A vida toda existiu.
essa situação aí também Não existiu é muito. como se tivesse havido um desmonte, né? Não Não, é não, como se a defesa desse índio que está lá no meio do nada tivesse sido desmontada por um governo. É porque ela nunca existiu e a gente nunca falou sobre isso, né? não, essa defesa de fato nunca existiu. O que existia para esses caras existia, por exemplo, e existe até hoje, um dentista que vai lá a cada 15 dias. Tem um amigo meu que é dentista que passa 15, que vez ou outra ele vai lá e passa 15 dias na aldeia cuidando dos índios, médicos que passam algumas semanas lá nas aldeias também. Médico médico indígena, ele passa um tempo na aldeia e passa de volta. Então tem pessoas que, assim, oferecem o mínimo de cuidados para esses indígenas. Uhum. Existe isso. Isso, se no último governo isso foi enfraquecido, cara, e esse tipo de cuidado médico eu acredito que não, sabe, Fausto? Uhum. Porque nesse último governo eu continuei tendo amigos que eram pagos pelos municípios, tá? A maioria das vezes pelos Não municípios. é uma coisa federal e não é uma coisa de ONG, né? Então, lá no interior de onde eu vim, não, ONG não, ONG não. A Nunca, né? ONG, nunca cheguei a ver, como eu te falei. Eu vi muitas pessoas sozinhas, que nem falavam português direito, indo lá conhecer essas tribos. Agora a ONG chega lá e fazer isso? Não. Se essas pessoas faziam parte de ONGs, Você não ficou sabendo, mas os caras não talvez, chegavam com uma mas eles não bandeira chegam. e com um Não, projeto, não. assim. Não, era uma pessoa só que queria registrar e fazer alguma coisa por aquele povo. E, tipo, muitas vezes você via essas pessoas eram sozinhas, cara, só elas. Cara, se Uhum. elas eram financiadas por alguma ONG, pô, beleza. Mas você não via isso, não era nítido. Você não Não via era um esse... trabalho, não era um trabalho intensivo feito assim, né? Não é como se um cara estivesse fazendo um trabalho para 10 mil índios, assim. Não, não, era uma pessoa que tentava fazer o máximo. Pô, imagina, para você sair da sua casa e passar meses morando com indígenas no interior com um mínimo de conforto comparado ao que nós temos na cidade, a pessoa vem mais da própria pessoa em si do que de uma ONG ou de um grupo de pessoas. Acho que vem muito mais Uhum. do indivíduo. Uhum. É por isso que a gente lamenta tanto essas perdas que acontecem De de pessoas que tinham ido lá para ajudar, né? sim, De pessoas. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de ter sido uma fatalidade de uma pessoa que tinha boas intenções e um índio que estava na dele ter havido um conflito pela disputa de terra por falta de comunicação e a coisa ter sido escalada como se. mas eu falso, eu nunca vim de matando gringo. Hum, pô, Complicado. Eu nunca vim de matando gringo. Já ouvi falar, acredito que sim, mas, por exemplo, teve um, teve um gringo que faleceu, que passaram um tempo pra achar ele. O corpo foi encontrado no meio da estrada. Acredita-se. Os índios não iam matar ele e deixar ele no meio da estrada, cara. Acredita-se que, uhum, referente a esse cara, ele foi picado por cobra. Ele foi picado por cobra. Isso sim, uma grande fatalidade. uhum, O caso daquele cara que faleceu, que foi assassinado, sim, foram garimpeiros da área. uhum. Então, assim, eu sei que existem casos de índios que talvez poderiam fazer isso. Talvez. Mas por que que a pessoa foi lá na tribo? Tipo, a galera vamos chamar de galera de ONG, por mais que eu não acredito nesse vínculo, Uhum, mas essa uhum, galera de ONG, quando vai chegar numa tribo, antes eles se informam, o primeiro contato deles uhum, justamente com pessoas que já tiveram esse contato antes. Isso que aí, no caso, entra a galera da FUNAI, que vez ou outra a galera da FUNAI uhum, vai visitar esses indígenas, e aí essa galera pode ir. Não sei como é essa logística, mas tem pessoas que acompanham a galera da FUNAI. uhum.
Então, existe isso. Agora, e se você vai com a FUNAI, nunca vi ter problema, pelo menos não aqui. Agora, a partir do momento que tu tá lá na tribo dos caras, cara, muito estranho, seria muito estranho. Eu não consigo ver o índio matando uma pessoa, não porque ele não vai fazer isso, mas a condição de colocar uma pessoa para ela ser morta por um índio é muito difícil chegar nessa condição. Porque, tipo, o que tu tá fazendo lá na aldeia se tu não conhece os índios, se tu não foi com quem conhece? É muito estranho. E aí, cara, a única coisa que me vem na cabeça é que realmente existe bastante madeireiro, garimpeiro, nem caçador, cara. Nem caçador, Fausto. Porque no interior tem muito caçador que caça uma paca, uma cutia, uma capivara, qualquer coisa do gênero, e traz a carne para vender. Esses caras, muitos deles são conhecidos dos índios. Muitos deles sabem onde ficam as tribos e não se aproximam. Uma informação bastante interessante, cara. Pô, então é estranho, cara. Pra você, eu acredito que um índio poderia matar uma pessoa, seja lá pelo motivo, seja lá qual motivo, sim. Mas as condições para esse índio e essa pessoa estarem uma de frente para outras, é muito difícil chegar nessas condições sem você conhecer tudo lá e sem você. E sem. Como é que eu posso dizer? Cara, sem a pessoa que foi até lá tá com uma intenção duvidosa. Porque se você quer até lá, a primeira coisa que você vai fazer é conversar com quem conhece. Pra ser bem apresentado, né? Sim, com certeza. Cara, quantos missionários religiosos não foram lá e foram e voltaram várias vezes, nunca aconteceu problema. Então esse índio que vive longe de todo mundo, sim, ele existe. E, cara, esse índio morrer de fome. Cara, eu não sei, Fausto. Isso aí já é um pouquinho mais complicado pra mim falar, porque... Como que os Yanomamis morreriam de fome? Pelo envenenamento da terra, mas o conhecimento que eles têm da terra, eles não chegariam em outro lugar ou eles estavam sendo proibidos de sair de lá? Pra acontecer, eu não sei se os Yanomamis são migratórios ou não, mas o que pode ter acontecido é só uma hipótese, cara. Porque eu vejo os índios lá de perto. Eles não vivem uma vida de rei, mas eles têm o mínimo, tá? Pra sobreviver. Eles têm um rio que tem peixe, eles têm uma mata por perto que tem caça. Eles têm o mínimo ali pra sobreviver, eles conseguem tirar daquilo. Ah, mas e doenças e não sei o que mais, coisas trazidas pelos brancos. Isso aí os médicos vão nas aldeias e tomam conta disso. Tive um tio que trabalhou na área da saúde, mas não aqui no Amazonas, foi em Roraima. E ele passou anos e anos ali na aldeia. E ele muitas vezes chegou a trazer índio para a cidade porque tava com alguma doença, ou mulher indígena que ia fazer parto. Aí, em último caso, eles traziam os indígenas para cá para ser tratados. Então, essa parte aí, esse tipo de interação com o branco que podia trazer prejuízo para os indígenas, o governo toma conta. E assim, todos esses anos. Ah, ele era da. Ele não era da FUNAI, acho que ele era de algum órgão de saúde que cuida dos indígenas. Tipo, e esses anos todos ele trabalhou e nunca teve. O trabalho dele nunca foi impactado por governo A ou por governo B e tal. Ele sempre desgostou de algumas atitudes da maneira como o governo via os indígenas, mas o trabalho dele, pelo menos até onde eu sei, nunca foi impactado, tá? Então, quando saiu aquele escândalo, como que o pessoal de Manaus reagiu àquilo? As pessoas colocaram a mão na cabeça e falaram: meu Deus, como que o Bolsonaro deixou isso acontecer? Ou
Como que as pessoas daí reagiram a esse negócio? Cara, aqui em Eu tô sendo muito Manaus. desgraçado. Assim, eu tô Não, querendo não. unir pessoas. Não, é que eu tô. Eu tô querendo unir pessoas, mas eu tô querendo unir chutando elas pra longe de mim, né? Porque a pessoa que eu quero convencer, eu tô tratando com desrespeito quase. É, mas assim, você entende que. É que eu fiz uma conversa com o Lucas aqui em que o pessoal foi muito mal criado com a gente, porque a gente não reagiu de maneira tão passional como eles gostariam que a gente reagisse aos índios passando necessidade e expostos àquela fome e aquela situação vergonhosa e degradante. Cara, Mas assim, do jeito que aquilo foi colocado, dá a impressão que assim, meu Deus, 4 anos depois a gente percebeu que o Bolsonaro matou todo mundo de fome. E agora que bom que entrou o Lula, porque agora o problema está resolvido. E eu queria saber, e isso assim, quanto mais longe de Manaus você tá, mais aquilo se torna mas essa visão se tornou nítida. E aí quem não estava acreditando nisso, chocado, estava falando, não, isso daí é fake news, porque isso daí estava desse jeito aí desde a época do Lula, mas houve uma polarização em que todo mundo foi enxergado, menos o índio. E aí eu queria saber como que as pessoas em Manaus lidaram com aquela semana em que só se falava de índio o tempo inteiro na televisão. cara, aqui em Manaus, cara, vai ser a resposta meio chula, como diriam os portugueses. Hum, Mas aqui pra Manaus foi meio que, aqui em Manaus, tá? hum, Foi meio que uma, foi meio que uma notícia como qualquer tragédia em outro canto. uhum, Não existe uma, pelo menos no meu meio, com as pessoas que eu convivo e tal, não existe uma identificação. Não, da minha parte, eu olhei aquilo, achei um absurdo também. uhum. Mas, cara, é trabalhar pra resolver. E é isso, não existia uma identificação do gênero, ai, meu povo. Não, não Como existia. que, como que os índios que você conhece aí reagiram àquilo? Houve comentários, assim, na própria comunidade indígena daí de Manaus, das suas faculdades, do seu ambiente de trabalho, em que as pessoas começaram a comentar aquilo? Dos Hum, indígenas que eu conheço, dos indígenas que eu conheço, eu vi vários posts de protesto. uhum, Protesto mesmo, tipo, tanto aquele indígena que eu te falei que era mestre, como alguns outros uhum, indígenas mesmo, que vivem lá na tribo e tal, que tem um celularzinho lá, um Nokia 3520 que dá para usar o Facebook. Eu uhum, vi alguns protestos dos indígenas. Isso aí eu cheguei a ver, uhum, rede social e tal, mas foi isso, tipo de protesto que qualquer defensor de indígena que realmente defende a causa lá faria. Mas para a população amazonense no geral, foi como uma notícia normal, cara. Como eu te falei, não tem tanta identificação. uhum, A galera daqui de Manaus, principalmente, só para se identificar com desses personagens culturais, a gente vai se identificar com aquele amazonense ribeirinho que todo mundo chama de preguiçoso, que é o cara que é o cara que ele pesca só o suficiente para sobreviver, para comer naquele dia e passa o dia deitado. O cara que eu quero convencer é o Lucas que a gente tem que poder querer ser. Eu vou Cara, chegar no dia existe. em que a gente vai tretar por isso também. Não, mas ele vai falar, pô, mas isso também eu também tenho. Um dia eu vou chegar tretando por aqui na Esse cara vida. existe, pô. Esse cara existe no Esse interior. cara sou eu quero ser esse cara aí. Tipo assim, no interior existem pessoas que chegaram lá, bora lá, peguei um barco, vou andar, vou andar 2 horas de barco para qualquer sentido do rio. Obviamente, se você faz isso um pouco longe de Manaus, você vai chegar no mato que não tem absolutamente nada. Aí ele, pô, beleza. Aqui eu vou construir minha casa. E fica lá. Uhum. E tipo, vai viver lá e uma vez no mês ele vai na cidade comprar alguma coisa que ele comprar, não, né?
fazer escambo por alguma coisa que ele precisa, ou vender alguma coisa que ele vender um peixe lá, pra comprar algo que ele precise, um carvão, uma pólvora. E é isso. Existem pessoas, inclusive tinha um tio do meu padrasto que vivia assim. Tipo, cara, pra te chegar na casa do cara, tu tinha que pegar 1 hora de barco e mais 15 minutos de trilha, pô. Então tem essas pessoas, esses monges aí com essa paz de espírito aqui no Amazonas. Hoje é um pouquinho mais difícil de achar porque, cara, outro problema que tem aqui, mas esse problema já não afeta mais não afeta o indígena que tá lá dentro da aldeia sozinho, isolado, mas afeta bastante o indígena que tá ali na comunidade perto da cidade, que é a questão do tráfico, né? O tráfico te impede hoje de fazer esse tipo de coisa, de morar na casa isolada assim. Porque os caras te assaltam. Tipo, o amazonense nativo, estando o pescador preguiçoso, é horrível chamar isso assim, mas esse cara só tem sofrido muito por conta do tráfico. O que a gente mais vê notícia aqui, Fausto, é de pessoas sendo assassinadas por piratas do rio. E esses piratas, o que eles são? Eles são tipo Luffy do One Piece? Contrabandista de droga que passa da Colômbia para o resto do país. Exatamente. São contrabandistas. A maioria deles são pessoas que estão levando e trazendo drogas. E essas pessoas aí, se tiverem num barco dando sopa com motor melhorzinho, alguma coisa, as pessoas vão levar teu barco e te descartar no rio, cara. Sua opinião pessoal, você acha que se legalizassem as drogas amanhã e qualquer um fizesse cocaína em casa, você acha que a longo prazo melhoraria ou pioraria a situação de Manaus? Deixa eu pensar. Perguntar isso pra alguém do Rio de Janeiro é complicado. E eu adoro fazer isso, inclusive. Mas. Aqui, como é que eu posso? Não precisa estar comprometido em estar certo. O que te ocorre, assim? O que vem na tua cabeça? O que você acha? É que eu tô linkando os fatos, fazendo o cálculo de onde vai chegar. Calma aí que eu tô traçando a linha ainda. Eu acho que o tráfico continuaria existindo do mesmo jeito. Tráfico, facções continuariam existindo do mesmo jeito. Porque, óbvio, não é meio difícil fabricar droga em casa. Mas sim. Bora lá, legalizou. Cara, o filhinho do rico, ele recebe a droga na casa dele, cara. Recebe a droga da melhor mas ele paga caro, e o preço caro que ele paga é que viabiliza esse risco que os caras estão correndo aí, né? Só que não é só o filho do rico que acessa a drogazinha dele lá porque ele tá com depressão. O filho o cara lá do bequinho também vai atrás de droga pra buscar a vibe dele, pra se enturmar com a galera, etc. E pra esse cara, ele não ia ter acesso a uma droga vendida em farmácia. Ele iria buscar o traficante do mesmo jeito. Então, na minha visão, não mudaria nada, cara. Não mudaria nada. Entendi. Liberando as drogas, pra mim não mudaria nada. Porque, cara, cara, pra todas as drogas seria a mesma coisa. Olha o caso do cigarro, não tem contrabando de cigarro do mesmo Não, jeito? mas é que assim, a única coisa que... então, porque existe regulamentação, né? Mas o ponto é que o prêmio para se conseguir levar cocaína para São Paulo é muito grande. E por esse prêmio ser grande,
as pessoas elas lutam muito pelo controle dessa região aí. Bom, mas isso daí a gente precisa de um dia só para conversar disso e é uma coisa que vai desviar o foco, né? Sim. Eu quero enxergar o índio pelo teu olhar mesmo. E isso que é uma das coisas mais ricas que essa conversa pode me trazer cara, hoje. Pra mim, como eu te falei, existem os dois tipos de. Existem os três tipos de índio. O que tá aqui pra mim é idêntico a mim. O que tá aqui em Manaus é o índio idêntico a mim, com a minha mesma visão e idêntico a mim, sem tirar nada e sem colocar nada. O índio que tá lá pertinho do. O índio que tá perto da comunidade, pra mim é o índio que tá um pouco melhor. Ele tem acesso à saúde, ele tem acesso a uma educação que não é o ideal, graças a Deus, mas que infelizmente, quer dizer, não é o ideal, mas graças a Deus ela existe. Agora, e o índio que tá lá longe, que é aquele que é aquele que tá mais sujeito a essa situação que aconteceu com os Yanomamis. No Amazonas, nós ainda temos uma floresta gigantesca de pé, graças a Deus dá pra eles se manterem dela e tal. Agora, talvez, o que me faz parar pra pensar um pouquinho se esses Yanomami estão passando fome, cara, é sinal que eles não têm de onde tirar. Uma das coisas que meu tio brincava com o indígena é que ele dizia que no início ele achava que o índio é preguiçoso, mas depois ele começou a seguir a mesma filosofia. Uma situação, tava lá na tribo, tinha um indígena que ele era mais próximo lá, eu esqueci o nome do indígena agora, mas ele chamou o indígena: ei, maninho, tá vendo? Cara, aquele cacho de açaí tá bonito pra caramba, né? Aí o índio, tá mesmo, né? Tu não quer tirar pra nós, não? Aí o índio, não, ele vai cair. E, tipo, pra que eu vou lá na árvore se... Por que eu vou lá se daqui a pouco, daqui uns 2, 3 dias... Existia um cara chamado Newton que uma vez estava debaixo de uma macieira e falou que eu não preciso fazer isso. E óbvio, quando o açaí cai quando ele tá bem madurinho e é o ponto... Pelo menos pra mim é o melhor ponto de tirar ele. Então dou total razão pro indígena, tá? E aí meu tio começou a ter essa visão. Ele, pera, por que eu vou seguir essa questão de mais do que o necessário? Eu tô precisando? Não tô precisando. É puro luxo. Já comi muito bem. É puro luxo, então vamos esperar o tempo das coisas. Vamos ser mais tranquilo. Compensação, quando precisava sair pra caçar, sair pra pescar, essas coisas, eles iam. Então, se os Yanomamis de lá seguirem o mesmo padrão, alguma coisa levou eles a ter essa dependência de intervenção do governo, seja lá de quem for. Aí o que foi, cara, difícil saber. Mas eu te garanto que se, pelos indígenas que eu já vi, se eles tiverem condições de sobreviver e de se manter, eles vão fazer isso sem depender de ninguém. Tipo, essa questão de índio é preguiçoso. Não, índio não é preguiçoso. Ele Lembra da musiquinha do Mowgli? Menino Lobo? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então, pros índios é apenas isso. Eles tendo o necessário deles, eles não vão se matar de trabalhar igual a gente a gente é otário pra caralho. A gente cara, infelizmente. Então, tipo, eles não vão querer comprar uma motona. Eles não vão querer comprar uma casa gigantesca. Não, eles... eu tenho aqui meu peixinho pra pescar, tá ótimo, deu pra comer hoje. Que a civilização, o homem branco, ele conseguiu inventar um negócio que dá pra congelar o almoço em papel, né? Que é o dinheiro. Sim. E a gente desenvolveu geladeiras capazes de guardar infinitos almoços.
Aí quando você junta 1 milhão de almoços, ao invés de você comer pro resto da vida de boa e dividir com as pessoas que você ama de boa, você vai e compra um board monkey pra colocar no seu perfil do Instagram. Um NFT, você compra uma maçã, você compra um carro, uma lancha, um jet ski. Não, mas é porque a gente precisa mostrar que a gente tá upando. A gente é burro, e ok. E aí a gente olha para um índio e fala assim, não, o cara se contenta com pouco. Sim, sim. Sim. Cara, é exatamente isso. E isso é grande parte do preconceito, daquele preconceito que a gente falou da galera do interior, é por causa disso. O índio ele não faz mais do que necessário. Ah, deu pra viver aqui no máximo 3 dias à frente? Tá ótimo, eu sei que vai ter. Exato. A ciência de que eles vão conseguir extrair de algum lugar. Tudo isso é importante porque eu acho que muita coisa precisa ser feita pelo índio, mas talvez a primeira coisa que deva ser feita pelo índio é deixar ele em paz e quando você quiser ajudar, que você saiba escutar, saiba ouvir. Sabe por quê? Porque lá no Pará eu falei, eu posso ensinar inglês de graça para esses índios que estão aí? Não. Você não pode querer fazer com que ele viva igual a gente. Ele tem que viver no selvagem e é por isso que a FUNAI existe. Não vou falar. Eu acho que eu estou usando a FUNAI de maneira banal. Não, mas é que a FUNAI não é essa não é a visão da FUNAI, definitivamente. Existe uma em alguns lugares, pelo menos no Pará que eu fui lá, né? Então eu vi muito isso. Para não correr o risco de formar minha opinião somente baseada em uma pessoa, eu fui chatão mesmo, eu saí perguntando pra um monte de gente na rua. Eu falava, se eu quiser conversar com o índio, chamar ele para almoçar comigo aqui nessa cidade aqui da Vale, eu posso fazer? Não, o índio ele tem que ficar no habitat dele. A gente está visitando ele aqui e por um lado é bonito isso. Ó, a gente está visitando ele aqui, a gente não vai ficar aqui para sempre. A hora que acabar esse minério a gente vai embora e ele vai continuar como ele sempre esteve aqui. Inclusive com essas onças que os caras colocavam a cerca, mas não eletrificava para tentar não impactar tanto assim no meio ambiente ali. Um negócio que eu achei lindo. Porém, se a nossa ideia é preservar o índio, o que é preservar o índio? Eu acho que preservar o índio não é forçar ele a viver igual o Tarzan. Porque tem muita gente que quer isso e eu discordo. Eu acho que você tem que chegar pro índio e perguntar pra ele: o que você quer fazer da sua vida? Isso é horrível. Você querer aquela questão lá do deixa ele lá com o povo dele, pronto. Não, porque a gente precisa preservar a Amazônia? Precisamos. Mas quem é o dono da terra, não é o índio? Você garantiu a terra dele. Aí você pergunta pro índio, o que você quer fazer? E ele vira pra você e fala assim, eu quero derrubar e vender isso daqui. Vamos lá. Moral é subjetiva. Você tem que deixar ou você tem que proibir o índio de vender a madeira pra ganhar uma grana e comprar uma Hilux? Essas questões a gente não debate. Assim, eu e você não precisamos arrumar uma resposta para essa pergunta agora. Eu só quero evidenciar que a gente não debate, porque a gente está falando que tem que proteger o índio. E proteger o índio, na cabeça de muita gente, é aliená-lo e deixar ele só plantando mandioca. Aí você fala, mas se não for assim, você vai matar a cultura do índio. E cara, nunca ninguém me obrigou a andar de kimono na rua. E quando quando as pessoas me veem de tênis na rua, os caras não falam assim, não. Tira esse negócio aí e coloca um tamanco, aqueles de madeira que faz barulho. Se eu tiver um dia comendo macarrão no lugar de arroz, eu vou ficar possesso, cara. Por quê? Porque eu não posso eu não posso estudar numa federal e não posso me mesclar com a sociedade brasileira. Por quê? Porque eu preciso preservar a cultura do meu país. Eu acho isso uma agressão muito grande. A gente já tomou a terra dos caras. E forçá-los a viver do jeito que a gente quer que eles vivam, de acordo com o nosso conceito de preservação, eu acho que é uma agressão muito grande. Porque eu não tive a oportunidade de falar com os índios lá. Como que você gostaria de viver a sua vida? Como você viveria a sua vida se você tivesse acesso a isso daqui? Porque os índios que eu tô vendo que estão tendo acesso à tecnologia, eles estão virando youtuber, cara. Ih, é mó legal.
Não, é legal, dá vontade de você ficar assistindo aquilo ali o dia inteiro. Sabe que a parte mais legal é que eles fazem uma zoeira que todo mundo acredita, tipo, Aquele cara escovando, eu vou mostrar pra vocês como que escova o dente, aí agora faz uma bagunça nojenta lá. aquilo é muita zoeira e tem gente que acredita, velho. Sim, 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 sim. O pessoal que dá dinheiro pra ONG acredita, pô. Pô, isso é muito errado. Ai, cara, não. Não, eu adoro também ver podcast de índio, porque, tipo, já viu como eles falam? Falam um pouquinho travado? Uhum, uhum. É porque a língua deles ali, o português, eles aprenderam depois, eles foram criados na língua Uhum, nativa. uhum. E, cara, ver que eles estão conseguindo lidar com isso, lidar com essas tecnologias de uma maneira interessante, que traz algum lucro para eles, e saber que eles estão se integrando é muito bom. É muito bom porque é melhor para eles. Eles vão ter acesso a muita coisa que vai deixar a vida deles melhor. E qual o prejuízo que isso dá pra gente? Nenhum, cara. Zero, nada. Então por que não deixar? Ai meu Tem. Deus, mas ele vai perder a cultura dele. Exato, é Cara, é o porque o que cara ele que assiste, quer. o cara que cresceu assistindo Xuxa, ele quer acreditar que existe um lugar onde a gente pode brincar de índio para ter, mas sem bandido para me pegar, índio fazer barulho, ter seu orgulho. Aí a gente cria no nosso imaginário que aquilo tem que existir, por quê? Porque é importante para mim que esse elo com o mundo selvagem ele seja preservado. Esse é um Beleza. fetiche perigoso. Existe, Por, mas enquanto o índio quiser que exista. exato. E aí, se você vem de fora, você pode visitar para falar: não vou envenenar teu rio, não vou estragar seu rolê aqui, não vou te proibir de caçar os animais como você faz desde sempre. Mas se você quiser, eu vou te mostrar como é lá fora para você considerar a possibilidade de fazer isso. Então, eu acho que a perfeita integração ela seria a gente ter índio vencendo dentro da cidade, né? Sim. Por, Isso por aí seria vontade perfeito. Tipo, deles o e índio. preservando a cultura e o idioma. Né? Sim, tipo, vamos dizer que o índio nasceu na aldeia. Eu quero estudar, quero fazer a faculdade, quero ter um trabalho na cidade. Mas quero ter a possibilidade de voltar pra minha aldeia um dia e mostrar tudo isso pra galera. Melhor dos mundos, cara. Melhor dos mundos seria isso. É uma pessoa, pelo menos aqui, seria um amazonense como qualquer outro que nasceu na capital ou não. E com a diferença de que isso acontece muito. Se o índio se formar em médico, se o índio se forma médico, enfermeiro, o que o índio quer fazer? O sonho da maioria deles é voltar lá pra aldeia e cuidar da aldeia. Uhum. Inclusive, N professores indígenas já se formaram e voltaram para dar aula nas aldeias. Já o cara, já o cara que se criou aqui e se formou em medicina, ele não quer nem ir pro interior, cara. Ele não quer nem ir pra uma cidade no interior. Ele quer, ele Uhum. quer, ele quer ficar na capital e tal. Então, tipo, não quero. Ele não tem esse vínculo que o indígena Uhum. tem com o lugar dele. E quantos outros que eu já vi que teve uma oportunidadezinha pra ir pra qualquer outro lugar e tipo, não é dizer que lá é melhor ou pior, é falar mal de Manaus mesmo. Tá? Uhum. Não tem vínculo, não tem vínculo. Não é como se você quisesse deixar algo pro lugar que você teve. Então acho totalmente válido o indígena ter um acesso um pouco facilitado a essas possibilidades, porque o impacto dele na cidade vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque ele não vai querer ficar aqui. Vai querer voltar para a Uhum. terra dele. E na terra dele esse impacto vai ser gigantesco. Isso é uma melhoria de vida gigantesca, cara. Então, o ideal, ou pelo menos na minha visão, seria, não vou dizer incentivar, não vou dizer mandar, mas deixar aberta a possibilidade. Você quer? Uhum. Vamos te ajudar.
Você quer? Vai lá. Você quer fazer isso pra voltar pra cá? Você quer fazer isso pra ver lá? Você tem essa possibilidade. Eu acho que assim, você quer ficar aí no seu matinho, vivendo da pesca e da caça? Fica, cara. O importante, eu acho que é principalmente respeitar e mostrar as possibilidades pra eles terem possibilidade de escolha. Uhum. Tenho certeza que tem cara ali que mora perto da cidade indígena que preferia muito, mil vezes estar lá dentro do mato. Assim como eu tenho certeza que tem de lá de dentro do mato que se pudesse estaria aqui fazendo a faculdade. É tão gostoso escutar você falando isso, porque um dos principais objetivos dessa conversa era conseguir validar a minha visão e passar a consciência de que os índios eles não são todos iguais, assim como brasileiros não são todos iguais, assim como japoneses não são todos iguais, assim como paulistas não são todos iguais e cariocas não são todos iguais, e que os índios eles estão cada um no rolê deles e eles têm uma cultura a preservar. Exato. Mas essa cultura ela independe do modo de vida. Quando eu falo assim que existe uma cultura e uma língua indígena a ser preservada, não é como se para preservar a língua todo mundo precisasse falar só o tupi. E não é como se para preservar a cultura todo mundo precisasse viver somente do que a terra dá, plantando mandioca do jeito que a ONG quer que eles façam. Porém, agora, talvez essa seja a parte mais importante do rolê, dessa conversa toda. A vida do índio aí, ela é fácil ou ela é difícil? No geral. No geral. Merda, né? Não. Você acha que o índio ele sofre muito ou ele sofre pouco? Ele tem dificuldade para pagar os boletos ou para viver a vida dele? Eu não vou dizer sofre. Mas na minha visão, pro que eu tô acostumado, eu acho que a vida do indígena é um pouquinho mais puxada. Uhum. Pra minha realidade, vamos dizer que o indígena quer fazer o que eu faço hoje. Seria muito mais difícil pra ele do que pra mim. E olha que eu já estudei escola pública no interior e tal, seria muito mais difícil pro índio. Tá, agora dos índios que você... desculpa te cortar. É só pra fechar bem o raciocínio. Dos índios que você conhece, se chegasse uma ONG ou um órgão do governo com uma equipe de ministros e de funcionários públicos e falasse assim, aqui a gente vai construir um paraíso com saúde para 2.000 pessoas, com comida para 2.000 índios, com saúde para 2.000 índios, tudo de graça aqui, ó, num lugar protegido pelo Estado. Você acha que os índios aceitariam ou eles falariam, não quero não? Quais condições? Eles iam poder sair de lá para fazer... A hora que quisesse, desde que vivessem no lugar que lhes foi dado lá e fizesse o curso para plantar mandioca. Porque tem que ensinar o índio a plantar mandioca, certo? Não, acho muito difícil. Não, com certeza. Mas eu acho que ele não ia querer esse paraíso, não. Tipo, ele ia fazer o quê? Que graça teria? Tipo, ele tá acostumado a... Eu discordo. Desculpa, eu termino o raciocínio e depois eu coloco o meu. Eu acho que assim... Se você... Como é que seria esse paraíso? Separar todos os índios no mesmo lugar, isso aí já daria porradaria, mas enfim. Se você falar pra eles, no sentido de, olha, o lugar que vocês vivem hoje, a gente vai dedicar uma área totalmente a vocês e ninguém vai poder mexer, e a gente vai dar saúde, isso já acontece hoje. E isso aí é muito bem-vindo. Mas se não mas você oferecer isso, vamos dizer assim, tirando a possibilidade dele fazer qualquer outra coisa, isso aí já seria pesado demais. Você oferecer isso nas condições de você pode sair da hora que quiser e a gente vai te dar meios de você sair caso você queira, vai te dar opções, seria o mundo ideal. Isso aí seria o mundo ideal. Você oferecer saúde, você dedicar uma área lá pra eles. Mas assim, um ponto extremamente importante que eu acho que vale a pena colocar no raciocínio. Se eles tivessem isso
eles iam poder trabalhar para conseguir as coisinhas deles? Agora eu vou te dizer por que eu tô. Assim, a volta que eu preciso dar para fechar o meu raciocínio. Tem um livro chamado A Vida de Pi. E A Vida de Pi é basicamente um livro muito sobre religião, né? As Aventuras? As Aventuras de Pi? As Aventuras de Pi. Cara, agora eu não sei. É Life of Pi. O livro original em inglês é A Vida de Pi. Ok. A do tigrezinho lá. Isso, sim. Exatamente. É a história do tigre. E ele fala assim: a gente tem uma visão da zebra como se para ela o que mais importasse na vida fosse a liberdade. A gente acha que a zebra ela só pode ser feliz se ela for livre. Então a gente quer soltá-la na savana. Só que quando você olha pra vida de uma zebra no zoológico, não é uma merda? É uma merda. Sim. Por que é uma merda? Porque ela tá presa. Ela não pode dar o rolê pra onde ela quer. Por outro lado, a gente tem que ver que ela tem 3 refeições garantidas, ela tem veterinário garantido e ela tem a garantia mais preciosa, que é de que ali não vai ter leão. E tem muitas zebras que adorariam poder morar num zoológico, tendo certeza que elas não seriam caçadas naquele dia, tendo até direito ao tédio. E aí você fala, né, você está sendo retardado de pensar que uma zebra aceitaria isso. O ser humano aceita. Porque a nossa vida na cidade é basicamente a gente saindo do estado selvagem em que você... Eu fiz merda no jogo. Em que você abre mão da sua segurança. Aliás, abre mão da sua liberdade em troca de segurança. Eu acredito que como os índios eles não são todos iguais, se você chegar em Manaus, não necessariamente em Manaus, mas no interior, e falar assim, olha, deixa eu cuidar de você para postar no Instagram, e cuidar de você te dar tudo que você precisa, te dar comida, te dar tratamento médico, te dar educação, amor, carinho, tira foto te abraçando para mostrar o quanto o governo ele está engajado em te proteger. Muitos índios não teriam problema nenhum em falar: esse é o governo que me salvou, esse é o governo que cuida de mim, esse é o governo que eu sempre quis que existisse, e esses 2.000 índios dessa ilha, eles não representam todos os índios que sobreviveram ao massacre que a gente tem feito desde 1500. Sim. Entende? Sim, eu concordo. Tipo, de fato, existiriam indígenas que aceitariam sim, essa condição de na verdade já existe no caso, né? Esse tipo de ONG, de ação do governo, do tipo, queremos que o índio corresponda à nossa expectativa de ser o índio da Xuxa, já existe. Sim, tipo, eles... Nunca deixou de existir, na verdade. Nunca houve uma interrupção no cuidado dos índios instagramáveis, né, pros governos. Sim, eles demarcam terras a uma certa distância da aldeia e mandam, como eu te falei, mandam médicos médicos, remédios regularmente, e é isso. E nesse caso. Só que aí eles pegam a lente e fechada em cima desses caras e falam: tá vendo o que o governo tá fazendo com o indígena? Só que como as pessoas não têm a câmera para saber o tamanho do recorte que está sendo tomado, eles presumem que é todos os índios que estão sendo cuidados, quando na verdade é uma parcela ínfima que está sendo cuidada. Isso é mínimo. Qualquer situação dessa que for mostrada é mínima. Por exemplo, tu sabe que ainda existe pelo menos uma tribo que nunca teve contato direto com o homem branco no Brasil, certo? Foi filmada de drone só e tal. Então, aquilo ali também é uma parcela mínima. E também, cara, aí assim, as que eu conheço, dada a demarcação de terra e dada tudo bonitinho, elas conseguem se virar por mais uns bons séculos ali. Agora, e aquelas que no paraíso que o governo criou para elas, digamos assim, você não tem mais mata o suficiente para caçar, ou você já zoou com os rios por conta da mineração e já não tem mais peixe para pescar? E aí, como é que aí começa uma dependência
pouco mais pesada, digamos assim. Acho que agora eu entendi o que você quis dizer com os Yanomami passando fome. Então, Porque não tem mais de onde tirar. E exato. também não pode sair da terra que espera-se que eles estejam. Uma visão contrária, uma visão que vai contra esses Yanomami, e que eu tenho certeza que tem alguns parentes meus que teriam essa visão, é o seguinte: eles estão assim porque eles não querem fazer nada. Se eles plantassem uma macaxeira, alguma coisa, eles tinham, cara. Então, isso existe muito dinheiro sendo gasto para gerar esse tipo de pensamento de culpabilização da vítima, né? Sim. O problema da segurança do país é os otários que não compram arma para se defender. E o problema do pobre é porque ele não quer acordar cedo e se esforçar. Exato. E muito dinheiro é gasto gerando esse pensamento, cara. Pô, exato. E assim, o meu sonho é que daqui uns 30 anos as pessoas olhem para isso e deem risada e falem, puta, como o povo era idiota, era imbecil de acreditar nisso, né? Isso. Tipo, é o pensamento que vai pro indígena, pra esse Yanomami que tá passando fome, muitas vezes é o mesmo que vai pro pobre que não consegue sair da pobreza. Ah, cara, se aquele índio tivesse plantado a macaxeira, ele com certeza não estaria passando fome. Cara, será que ele tinha terra para plantar macaxeira? Será que a cheia ou a seca do rio dele foi boa? Será que ele teve um clima favorável? Será que o rio dele não tá zoado por causa da mineração? Será que os animais da floresta que tinha ali perto já não estão mais procriando ou já acabaram de vez por causa que já reduziu a floresta ao ponto que não dá mais para ter a flora e a fauna, ok? Cara, aí a gente estaria sendo humano. Porque o Sapiens. Você pode odiar o Yuval Harari, mas ele fala. O ser humano, ele cresceu em bandos de 150 pessoas e ele entrava num lugar e matava tudo. E aí, a hora que acabava tudo que ele fazia, ele migrava. sim. Né? E assim, a gente não tem indícios de que os índios tinham descoberto a sustentabilidade da Terra, porque isso nunca havia sido necessário. Não, isso nunca. Até onde eu nunca ouvi falar. Eu entendo que eles desenvolveram agricultura e tal. Mas mesmo assim eles ainda tinham migrações. Uhum. Mesmo. Migrações e conflitos entre eles, né? Sim, demais. Até recentemente houveram alguns casos de conflitos entre tribos, porque acontece. Eu comecei esse mês caçando pra cá, agora eu tô caçando pra lá, só que ali eu tô invadindo o espaço de outra tribo e vai dar porradaria, como eu te falei. Dependendo Exato. de onde for esses 2.000 índios que tu junte, vai dar merda. E as pessoas não entendem que isso é perfeitamente humano. Ou seja, civilizado é uma coisa, humano é outra. E civilizado é todo mundo se ama. Nossa, que amor, que lindo. Amor As pra pessoas. caramba. Então, assim, porque o índio, ele é amor, ele só quer tudo da terra, ele não tem ambição, porque ele não quer ganhar dinheiro, porque ele não quer investir em ações. Então, os índios, eles estão em perfeita harmonia com a terra. Aí você vem com esse discurso. E como é que você. Na verdade, a gente é tribal. Então, quando falta recurso, se tem recurso para todo mundo, beleza. Agora, se falta recurso, eu não tô conseguindo caçar, e na região onde que eu caço ainda apareceu mais um bando de 150, a gente vai lutar por isso daqui. E isso é humano. E isso não tem nada a ver com os nossos problemas. Então, que direito a gente tem de chegar de fora e apaziguar na bala e falar, não, se você der uma machadada ou uma flechada no outro, eu vou te dar um tiro daqui. Eu não tenho. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, quando os caceteiros, né, que o pessoal lá chamava, invadiram a minha cidade na época, foi justamente porque a galera tava tava invadindo a terra deles. Eu não sei se era por caça, se era por madeira, mas estavam invadindo a terra deles e eles fizeram isso, então. Só que no caso não foi conflito entre indígenas, foi conflito com a própria cidade, entendeu? Uhum. Então, assim, se isso existia entre uma tribo e uma cidade até a década de 80, hoje isso ainda, infelizmente eu digo por causa das fatalidades.
Mas isso ainda existe entre tribos normais de índios que estão por aí mais afastados, que ainda buscam viver da maneira como sempre viveram. Aí, cara, será que se tu oferecesse pra esses índios um mínimozinho no sentido de, olha, eu vou te dar uma maneira de produzir tudo que tu precisa a respeito de legumes, verduras, em uma escala suficiente para alimentar toda a tua tribo. Eles não iam mais estar precisando se mudar. Mas ainda assim não ficaria 100%, porque eles ainda precisariam da caça, ainda precisariam da pesca e tal. Então dá para melhorar a vida dos indígenas, oferecendo e mostrando opções para eles. Mas a questão da necessidade de terras e mata, o que for, sempre vai ser uma realidade, cara. Sempre vai ser uma realidade. Por estilo de vida deles, infelizmente, é isso. Uma coisa que eu quero destruir no meu canal, pelo menos só para quem estiver disposto a ouvir, é essa coisa nojenta de bem e mal que fica assim, né? Não, cuida de índio bom, e se você é contra, dá dinheiro e fazer o plano que eu tenho aqui mal. Porque uma coisa é o ativismo, é lindo. Uma coisa é o cuidado com o índio, é lindo. Agora outra coisa é, só eu sei cuidar do índio e tem que cuidar do jeito que eu tô falando que é pra cuidar. Isso é muito perigoso. Porque aí você faz com que o outro ele deixe de prestar atenção à realidade, o que está acontecendo de verdade, simplesmente para validar qualquer coisa que você faça ali na região, porque todo mundo já convencionou que você é amor e que você é o cara que mais sabe cuidar dos índios ali. Cara, não... E aí é quando todo mundo baixa a guarda e deixa de prestar atenção no que está acontecendo de fato. E a gente tem que ser pragmático em relação ao que está acontecendo de fato, porque isso é muito importante. A cara não... Assim, nós aqui nessa conversa, nós já delimitamos, tipo, 3 tipos de índios totalmente diferentes. E isso foi só uma variação geral e bem esdrúxula da coisa. Imagina, por exemplo, se você for de fato nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, para ver o que esses caras precisam. Vai ter índio que a primeira coisa que ele vai pedir, olha, eu não tô conseguindo postar meu status no Instagram direito. Traz uma net e a fibra pra cá, por favor. Só isso que eu preciso, o resto eu tiro do Instagram. Então, assim, como vai ter índio que vai olhar pra ti e vai falar, cara, não me enche o saco não, na boa, sai que tu tá explantando os peixes. É porque, sim, e é muito interessante isso, porque aquela coisa do escocês de verdade, né? É uma falácia, acho que é escocês o negócio. Quando você decide proteger os índios do seu jeito, você tem que transformar todos os índios em ineptos, incapazes e que precisam da sua caridade e do seu povo, do seu partido ali. Sim. E aí o dia que você vê um índio pajé que recebeu uma proposta e decidiu vender madeira, e agora ele tá andando de Hilux porque ele vendeu madeira, você fala, não, esse não tem que ser considerado pela estatística, porque esse não é índio de verdade. Porra, é lógico que ele é um índio de verdade. Cara, agora... E se você tiver que punir índio porque ele tá desmatando demais, você vai ter que punir o índio. Sim. Agora vamos falar daquela questão do índio que vive aqui perto da capital? Acho que chegou no bom ponto para falar dele. Como é que o índio que vive aqui perto da capital vive? Quando o índio tá lá de boa, ele tem um celular, ele tem um carro, ele tem uma motinha pra vir na cidade e tal, ele tem um barcozinho com um motorzinho de popa lá, que já dá pra ele andar de boa, vir aqui na cidade trazer alguma coisa. E aí quando chega o turista, todo mundo corre, veste, tira boa parte das roupas, coloca lá uma tanguinha, coloca um cocá, tira as araras da gaiola. Mentira, gente, pelo menos no tribo até hoje eu nunca vi animal preso, tá? Os bichos vivem soltos mesmo. Essa parada de índio ter paca e cutia como animal de estimação é verdade. Macaco então nem se fala. Aí tipo, tira os animais de lá da casinha. Olha, bora fazer um ritual aqui pro turista ver, bora. E aí os índios ganham dinheiro fazendo meio que esse teatro.
Você sabia que ninja, samurai, karatê e judô é exatamente isso? Sim. Você sabia que não existe ninja do jeito que a gente assiste no Naruto? E que não existe samurai do jeito que a gente vê no Último Samurai? E que karatê e judô não é arte marcial medieval? É só uma arte de show e ela foi feita pros estrangeiros? Você sabia? Duvido que você sabia disso. Que o karatê foi um circo, um teatro feito para estrangeiro. Ele não é uma arte marcial eficiente. Cara, não sabia. Sim, o karatê é assim, a gente tem uma arte mortal, só que como as pessoas não podem morrer banalmente, a gente tem que fazer uma arte marcial que seja vendável. Então a gente vai fazer esse karatê em que ninguém vai se machucar, só que ela nunca mais vai ser eficiente como ela já foi um dia, como a arte marcial de Okinawa um dia já foi. Então, tipo, ele foi criado pra... Ele foi criado para impressionar pessoas que demandavam, que tinham demanda por consumo de cultura romantizável. Entendi. Cara, que massa, eu não sabia disso. Tipo... Muito foda, né? Então, muito foda. No início dessa conversa, eu te falei que, antes da gente começar a gravar, eu te falei, cara, esses indígenas eu não curto muito, porque eles estão meio que iludindo as pessoas. Uhum. Mas, cara... Mas você pode condenar o cara por entregar exatamente aquilo que... Cara, eu tinha ranço de homeopata e todos esses charlatões, assim, do enriquecimento fácil, mas eles nada mais estão fazendo do que atendendo uma demanda que existe. É a demanda por satisfação de você estar buscando. De ter uma esperança de que você vai ficar milionário fácil e que você vai ter uma cura fácil. Existe a demanda, então o cara tá entregando um produto que as pessoas querem comprar. Eu não sei até que ponto eu condeno esse índio, porque tem gente vindo de fora e falando assim, eu quero falar com o índio, aí você aponta um cara de Hilux vendendo madeira, aí você fala, não, esse índio não. Aí aponta um outro índio que tá trabalhando nas lojas americanas que faliu. Aí você fala, não, esse índio também não, isso daí eu tenho em São Paulo, eu vou no Grajaú, tem um monte igual isso daí. Eu quero um índio que seja do jeito que eu quero. Aí o que o cara faz? Ele vai lá, tira a roupa, coloca o cocá e se apresenta. Então, eu preciso de 2.000 desse pra atacar dentro de um santuário de preservação de índio. Você topa ficar e eu te pago aqui. Você acha que os caras não aceitam? Eu acho que aceita, cara. Agora, você tá salvando os índios com a sua iniciativa de resgatar 2.000 índios do Bolsonaro? Não. Não tem como. Aqueles 2.000 índios ali representam uma parcela muito pequena da realidade dos índios. E da realidade situação, do índio que é diversa, que é muito diversa. E aquela situação, né, daqueles 2.000 índios também é uma tipicidade que não condiz com todos os indígenas. Uhum. Tipo, e parando pra pensar nessa questão do teatro agora, cara, parando um pouquinho pra pensar, dá pra perceber que, tipo, cara, esse foi o meio que eles acharam pra sobreviver. Eu não vou dizer manter 100% da cultura, mas principalmente manter a comunidade. Uhum. E continuar existindo, cara. Então, Então ninguém tá devendo nada pra ninguém. O cara pagou pra enxergar o índio do jeito que ele quis, o cara representou o índio do jeito que ele quis, só que a vida do índio, se você quiser saber qual é de verdade, você vai ter que sair daquela aldeia, abrir a sua lente e tentar enxergar todos os índios que existem. Ou seja, o cara que vai te falar sobre índio é o cara que mora em Manaus, não é o Cogos, não é o cara do meteoro lá, entende? Que existe uma politização da perspectiva que a gente tem das coisas e para atender os interesses do partido a gente está enxergando o índio do jeito que ele não é. Cara, é muito tendencioso isso, tipo, a galera querer, por exemplo, criar um programa que sirva para todos. Não dá para moldar, é muito difícil. Não dá, tipo, como por exemplo, o indígena que tá lá na comunidadezinha ali próximo da cidade, como é que tu ajudaria o cara? Só um exemplo, tá? Dá uma educação melhor, bota uma escola lá, dá a possibilidade desse cara conseguir mais grana que ele já precisa, porém sem querer obrigar o cara a não, tu vai só dar liberdade,
Já o cara que tá lá na aldeia, lá isolado, cara, demarca a terra, deixa uma área boa o suficiente pra ele conseguir sobreviver, então não vai ter trabalho com o cara. E cada aldeia, cada comunidade indígena que tu for encontrar vai ter essas atipicidades aí. Não tem como. Tem como você dizer que o índio é só um grupo. Não tem como eu chegar com um amigo que estudou comigo e falar pra ele, não, cara, tu não é índio porque agora tu é um mestre. Exato, você não é o índio que eu quero mais. Se você anda de Hilux, você sai da estatística porque você não é índio. Porque índio é do jeito que eu quero, é o amor da terra representado no ser humano. E isso é muito. É um jeito muito cabaço de olhar a natureza humana. Então, se eu queria trazer alguém pra mim, eu terminei de afastar agora. Mas é isso, cara. E aí, como é que você lida, por exemplo, com. Como é que você lida, por exemplo, com a tribo de indígenas que. Agora mais delicado. Como você lidaria, por exemplo, com a tribo de indígenas que, quando fazia uma guerra, ou quando matava algum inimigo, cozinhava e assava o crânio e comia o pó pra na cultura deles absorver o conhecimento? E aí, como você lida com esse cara? Exato. Pra ele, isso Então, é normal. a cultura, ela é muito diversa. Dizem as más línguas que os astecas matavam uma pessoa por dia pro sol nascer no dia seguinte. Dizem as más línguas que, sim, os vikings, eles faziam todo tipo de sacrifício e era uma honra você morrer antes de um... Porque, afinal de contas, acreditavam em Valhalla. E essa cultura, a moral, ela vai mudando, né? De tempos em tempos, e ela é sempre subjetiva. Então, quando você tenta aplicar uma moral de uma cultura em outra, você derrama sangue à toa. Porque você vai encontrar crimes capitais simplesmente pelo fato das culturas serem diferentes. Sim. Esse ponto, eu acho que a maior dificuldade com os indígenas é principalmente você lidar com esses pontos da cultura deles. Tipo, mas eu, pelo menos, assim, como eu te falei, já vi vários casos que vieram já vi vários casos de indígenas que vieram pra cidade e tiveram um problema ou outro por coisas por besteirinhas que pra eles seriam normais e pra nós hoje é um caso bem grave. Então acho que a maior intervenção que deve ser feita desde que o índio queira, é claro, quando ele vem pra cidade é assim, mostrar pra ele como é a vida aqui. Acho que essa é a parte mais difícil de lidar. Você mostrar pra ele certas coisas que pra ele era normal e que não são aceitas aqui. Mas, por exemplo, como é que você ensina pra um brasileiro que não é normal cuspir no chão ou jogar chiclete no chão? Em certos países é crime, pô. Aqui no Brasil a galera... Carnaval tá aí, achou um poste é banheiro. Sim. Por outro lado, o outro também ele tem que ser muito permissivo e tem que tentar ser compreensivo ao máximo com isso, né? Só que a delimitação do que é espaço meu, do que é espaço teu e do que é espaço comum, ela muda de acordo com a percepção de indivíduos. Então, por mais que você tente regular pela sociedade, se não tiver uma educação muito boa das duas partes, o tempo inteiro vai ter gente se achando injustiçada e querendo punir e dar o troco. Mas isso é papo para outro dia. Cara, com certeza. Você tem noção do quanto eu fiquei feliz de poder fazer isso daqui constar nesse canal, que é para as pessoas entenderem o que é que eu tava dizendo, sei lá, 3 semanas atrás. Pô, cara, tu conversa com o índio pelo menos 2 vezes da semana e não... Vamos premiar a galera que ficou até o final do vídeo. Como que você me conheceu? Cara, eu te conheci vendo teus vídeos de Black Desert. Inclusive eu tô jogando agora.
Ainda bom. E vive falando pra eu voltar a jogar, igual o Tarso, falando, volta a jogar, porra, Com o jogo é legal. certeza, já era Né? pra ter voltado. Mas eu entendo tuas prioridades e tu. Eu entendo tuas prioridades, por isso que eu não insisto tanto. Mas. Cara, tu sabia que estamos com Eu. XP bônus essa semana? Você não vai me engodar, não, você não vai me levar nessa conversa, não. Mas olha que interessante, eu faço aqui um voluntariado, esse voluntariado gera viewers que geram alunos que geram amigos. Às vezes vira amigo antes de virar aluno, ou às vezes. Mas é engraçado, porque aí você precisou de aula de inglês. E a gente tem feito. Acho que muito mais do que aula de inglês, a gente tem feito Ah, amizade. cara, com certeza. Tipo, não, se fosse. Se fosse só aula de inglês, não teria a menor graça e provavelmente eu já teria parado. Eu me sinto muito privilegiado, cara, e muito recompensado por tudo que eu faço na vida. Bom, Cara, obrigado. foi ótima a Gente, conversa e, cara, muito bom poder passar para outras pessoas que eu tenho certeza que são bem distantes da realidade daqui, um pouquinho do que a gente, um pouquinho do que a gente vê aqui. Pô, não tô dizendo que a minha verdade é perfeita, mas só o fato de poder passar de que, olha, tem outros pontos de vista, tem outras pessoas, tem outros tipos de pessoas, e no meio desses tipos de uhum, pessoas tem outras N personalidades que fazem parte do nosso povo. Cara, uhum. isso é muito massa. Isso é muito... E olha que interessante, você que estava brigando por causa de índio, mal cuidado por Bolsonaro ou salvo por Lula, e que é um absurdo e que não é um absurdo, sabe que você tem Discord, você tem WhatsApp, você tem Messenger, você pode se aproximar das pessoas, perguntar como que é a vida delas, você pode ajudar essas pessoas, você pode começar algum projeto à distância, monitorando à distância qualquer coisa que você queira fazer. Você pode dar aula gratuita, você pode dar aula barata, você pode perguntar para as pessoas o que é que ajudaria na vida delas se elas tivessem. A tecnologia hoje te permite entrar em contato com o índio. Quantas vezes você fez isso? Então, vamos sair desse mundo maniqueísta, porque aí quando a gente para de brigar pelo que a gente gostaria que o índio fosse, a gente tem a oportunidade de ir até ele, conversar com ele, saber quem ele é. É isso. Cara, Muito obrigado do fundo do mesmo. coração, obrigado. E se tudo der certo, a gente volta para que mais conteúdo semelhante conste no canal. Obrigado mesmo. Estamos aqui para isso. Valeu, Fausto.